Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor é aquele que nos atrai. O Senhor é aquele que nos constrange. E nós espontaneamente nos apresentamos a Ele. Não porque nós temos capacidade de apreciação, mas porque Ele é a própria preciosidade em si. A nossa vida cristã, ela está caracterizada por 3 palavras, não é? Que nós estamos vendo esse final de semana. Seus irmãos se lembram da conferência do ano passado em Sumaré? Nós também falamos sobre a vinda do Senhor. E essa aqui é uma continuidade do assunto a respeito da vinda do Senhor. Tem uma característica comum entre combater o bom combate, correr a corrida e guardar a fé. A característica que é comum a essas 3 coisas é que elas são 24/7. Sabe o que eu quero dizer com isso? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você precisa estar, nós precisamos a todo tempo combater esse bom combate. Como foi compartilhado na primeira mensagem, o nosso principal combate, ele é pela economia de Deus, pela linha central da Bíblia. Como disse o irmão, nós não estamos aqui discutindo coisas periféricas. Nós estamos nos apegando ao âmago da questão. E por essas coisas nós combatemos. E esse combate, ele é incessante. Paulo falou, combati o bom combate. Louvado seja o Senhor. E nessa segunda mensagem, fala sobre a questão da corrida. A questão da corrida. Isso tem tudo a ver, irmãos, com o nosso viver. Cada dia, desde o momento que nós nos levantamos, até o momento que nós vamos deitar, nós temos que nos dar conta, diante da luz do Senhor, diante da luz da vinda do Senhor, nós estamos numa corrida. E essa corrida não foi você que inventou, né? Não foi homem nenhum que inventou. O Senhor é aquele que nos arregimentou para essa corrida. Nós estamos aqui a cada dia, temos que ter essa consciência. Paulo tinha essa consciência. Se nós lermos os escritos de Paulo, né, para os Gálatas ele fala que ele tinha receio de ter corrido em vão. Para os Coríntios, ele falou, 1 Coríntios 9:24, não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi dessa maneira para que o alcanceis. Isso ele escreveu para os Coríntios. Para os Filipenses, ele fala, irmãos, quanto a mim não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, as suas vitórias e as suas derrotas. Esquece as coisas que ficam para trás, avançamos para as que estão adiante. Prossigo em direção ao alvo, ao prêmio. Paulo era alguém que tinha clareza que a corrida dele não era em vão. Ele corria, mas tinha um prêmio lá na frente. Nós também corremos, porque nós temos um prêmio lá na frente. Nós não estamos aqui, irmãos, para nadar e morrer na praia. Tá certo? Nós queremos ser aqueles que chegam do outro lado, como nós vamos ver mais para frente. E em Atos, quando Paulo estava se despedindo dos irmãos de Éfeso, ele estava em Mileto, os irmãos que
se por acaso alguém aqui ainda não leu Atos 20, por favor, leia Atos 20. Você, no mínimo, vai se emocionar com o relato que tem ali. Paulo manda chamar os presbíteros, ele estava em Mileto, manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso e faz uma despedida deles. Ele falou, vocês não verão mais o meu rosto. É impressionante o relato dele. Mas ele fala o seguinte, mas agora, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar solene testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então ele falou para os irmãos de Gálatas, da Galácia, falou para os irmãos de Corinto, falou para os irmãos de Éfeso, apesar de estar em Mileto, e finalmente ele fala para o seu jovem cooperador, Timóteo, tá certo? Até aqui ele queria terminar a carreira, mas em Timóteo ele fala, combati, o último escrito de Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então combater o combate, terminar a corrida e guardar a fé é a nossa tarefa todos os dias que o Senhor nos dá. Nós precisamos combater esse combate, precisamos correr essa corrida, sabendo que quem nos arregimentou para ela foi o próprio Senhor. Você não acordou um dia, né, e teve uma inspiração, cara, acho que eu vou entrar nessa corrida aí. Essa corrida, irmãos, não é essa corrida que alguns clubes promovem, certo? Chama lá o pai e os filhos, a corrida da confraternização. Aí, crianças, as pessoas do lado dando um copinho de água, o outro dando não sei o quê. Nós não temos crianças, ninguém dando um copo de água para nós. Nós temos uma nuvem de testemunha que está torcendo por nós, esperando que nós cheguemos ao outro lado. Né? Essa corrida não é uma corrida que você corre solto. Isso aqui não é jogging. Isso aqui não é Cooper. Essa é uma corrida séria. Essa é uma corrida séria. Essa carreira que o Senhor nos colocou para correr. E nós precisamos nos dar conta, né, que esse Senhor espera que nós terminemos essa corrida. Eu sempre tenho muito peso pela misericórdia do Senhor. Tem alguns que estão aqui conosco que já estão há 50 anos nessa carreira. 50 anos. Irmãos, infelizmente, eu vou falar uma coisa. Se aqueles que pararam não tivessem parado, nós precisaríamos de pelo menos 2 salões desse tamanho. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje é muita misericórdia do Senhor. É muita misericórdia. Eu estava em Taiwan, eu estava lá com o irmão que estava traduzindo, estava fazendo a tradução, e na primeira mensagem, quando terminou a mensagem, ele falou para mim, eu estou impressionado, ele falou para mim, porque eu estou aqui do seu lado, e nós estamos sendo preservados há quase 50 anos. E estamos aqui hoje ouvindo aquilo que nós estamos ouvindo. Esse irmão estava emocionado. Ele não é uma pessoa que nem eu, que chora por qualquer coisa. Né? Ele é daquele chamado durão. Mas eu vi claramente que ele estava emocionado. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Infelizmente, né? Infelizmente, essa corrida, ela não é para todos, tá certo? Não é para todos. É só olhar a sua experiência. Quantos que pararam a despeito da ordem do Senhor, como nós vamos ver mais no final da mensagem?
ele falou para os discípulos, atravessem para o outro lado. A Bíblia diz que ele compeliu os discípulos. A palavra compeliu, ali, é a mesma palavra para 2 Coríntios 5,14, que fala que o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. O Senhor, então, nos constrangeu a entrar nessa corrida. E Ele espera nos receber aonde Ele mandou a gente ir. Eu estou me esforçando para não entrar no assunto do final da mensagem, mas não é fácil. Mas no final da mensagem eu entro. Agora, no final, ele proclamou triunfantemente, terminei a corrida. Por isso ele receberá do Senhor uma recompensa. Qual que é a nossa recompensa? Cristo como a coroa da justiça. Então nós temos, irmãos, combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé, amar a manifestação do Senhor e receber a recompensa de Cristo como a coroa da justiça. Essa conferência teve 5 mensagens. As 4ª e 5ª mensagens nós não vamos ver nessa conferência. Nós vamos ver só combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Quem sabe um dia nós tenhamos a oportunidade de compartilhar as outras, né? Ó Senhor. Agora, isso é Romano 2. Uma vida cristã adequada. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos ler todos. Assim eu tomo um pouco de água aqui. Agora, isso é Romano 2. Aleluia. Segundo o seu propósito eterno. Então, é essa vida tripla de combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Como já foi dito, essa corrida não foi criada por nós, né? Esse caminho que nós temos que percorrer é o próprio Senhor. João 14, 6. A maioria dos que estão aqui conhece esse versículo de cor. Eu sou o caminho. É esse caminho. É nesse caminho que nós temos a nossa jornada. Então, levar a cabo essa jornada equivale a terminar essa corrida. Poxa vida. Que bom que nós fomos arregimentados para correr essa corrida. Quem tem um joelho tudo arrebentado que nem o meu, não pode nem pensar em correr. Mas essa corrida aqui eu posso participar. Né, Paulinho? Você é professor de educação física, mas eu posso correr essa corrida, mesmo com o joelho meu tudo arrebentado. Ó Senhor Jesus. Ainda posso ganhar, espero ganhar o prêmio. Espero ganhar o prêmio. Ó Senhor. Nós estamos aqui por isso. Precisamos buscar a jornada que o Senhor nos ordenou e andar fielmente nela, pagando qualquer preço, para continuarmos de todo o coração em nossa jornada até chegarmos ao fim. Não pense que é fácil, tá certo? Como eu disse, e não estou fazendo aqui nenhuma promoção, né? Se o Senhor me der vida, em um ano que vem, faz 50 anos que eu entrei em contato com os irmãos da Restauração do Senhor pela primeira vez. Março de 75. Eu fui para o Rio de Janeiro numa viagem a serviço e na volta parei lá na Joaquim Antunes. Quem me estava no portão lá me recebeu foi o Paulo Liu, para quem se lembra dele. Né? 50, o ano que vem, olha como eu estou ficando velho. O ano que vem vai fazer 50 anos. Irmãos, e você acha assim que é fácil? Não, não é fácil correr essa corrida. Você encontra desafios. Você tem ventos contrários. Você tem o poder das trevas que está lutando contra você. É isso aí que nós estamos falando. Tá certo? Precisamos pagar qualquer preço para continuarmos de todo o coração.
todo o coração, em nossa jornada até chegarmos ao fim. Nós não estamos aqui, irmãos, para parar com essa jornada. Eu me lembro de uma vez, tinha corrida de São Silvestre no Brasil e tinha um corredor para variar do continente africano. E o homem estava sendo badalado. O cara é isso, o cara é aquilo, não sei o quê. E eu morri de risada aquele ano, porque esse corredor, que foi tão falado, ele estava correndo a corrida e o trajeto calhou de passar em frente do hotel dele. Não teve dúvida. Quando ele passou em frente do hotel, todo mundo correndo, ele pegou e virou à direita e entrou no hotel. O homem que estava sendo tão aclamado, tão não sei o quê, abandonou a corrida e preferiu entrar no hotel. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer isso. Nós estamos aqui para perseverar nessa corrida. Independentemente da torcida dos outros, né? Tá lá como é que você chama? Você, Hélio. O Hélio, né? Hélio, você não deve dar bola porque os outros falam, tá certo? Essa é uma questão sua com o Senhor. É minha com o Senhor. Paulo falou, contanto que eu termine a minha carreira. Isso aqui é uma questão pessoal. O Senhor, Ele atribuiu para cada um de nós uma jornada. E nós precisamos buscar diante do Senhor qual que é a minha jornada. Eu não posso pegar a jornada que o Senhor designou para o Tiago. Aquilo é Ele que o Senhor deu para ele. Para aqueles discípulos que estavam ali em Marcos capítulo 6, o Senhor falou para eles, atravessem para o outro lado. Né? Mas de repente, para você, o Senhor pode dar outra ordem. Nós precisamos descobrir qual que é a jornada e pagar todo o preço por essa jornada. A jornada que o Senhor ordenou para nós é a corrida que corremos. Essa é a corrida. Esse versículo de Hebreus 12 é muito rico, né? Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tem uma torcida muito grande por nós, irmãos. Desembaracemos-nos de todo peso e do pecado. Às vezes é peso, não é pecado, mas é peso. Ele te atrapalha de correr. Nós precisamos pedir discernimento para o Senhor. Isso aqui não é pecado, mas é peso. Está te sobrecarregando e está te impedindo de correr essa corrida como você poderia correr se você se libertasse de todos os fardos a que nós espontaneamente nos submetemos quando não estamos sob a luz do Senhor. É uma coisinha aqui, é outra coisinha lá. Ninguém, irmãos, tropeça numa montanha. É uma sucessão de pedrinhas que te jogam no chão. Então, desembaracemos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve. E corramos com perseverança. Perseverança. Isso aqui requer esforço. Perseverar. Tá certo? A corrida que nos está proposta. Louvado seja o Senhor. Precisamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Vamos pedir para o Senhor, né, que nos dê perseverança. Senhor, não permita, né, que eu abandone essa corrida. Não somente isso, irmãos. Como cada um de nós vai terminar essa corrida, isso não está definido. Só uma coisa que está definido: como cada um de nós aqui começou essa corrida. Mas como nós vamos terminar essa corrida, não está definido. Nós carecemos da misericórdia do Senhor a cada dia para nós prosseguirmos nessa corrida. Eu não preciso mencionar, né, nomes, mas os irmãos sabem o que aconteceu recentemente. Né? Irmão que batalhou tanto, mas no final a corrida
como disse o Joel, ele morreu com as vestes sujas. Como é que terminou a corrida? Então, como nós terminamos, nenhum de nós pode afirmar nada. Nós precisamos pedir para o Senhor a cada dia, tá certo? Que nos dê essa condição, como é que fala aqui? Para completar a fé que precisamos para correr a corrida espiritual. Ó Senhor Jesus. Portanto, nós precisamos perguntar diante do Senhor: Senhor, quais são os pesos que estão me fazendo parar? Ou que estão dificultando a minha corrida? Né? O pecado você talvez sinta de maneira mais contundente, mas qual o peso que está nos assediando aí? E nessa corrida, irmãos, nós, pela misericórdia do Senhor, nós estamos falando de uma corrida que só os que são salvos correm. Não faz nenhum sentido discutir isso aqui com alguém que não tem o Senhor. É Ele que está correndo. Infelizmente, muitos, amados irmãos, eles foram salvos, mas eles não têm a menor noção dessa questão da corrida. Eles não têm a menor noção de que o Senhor estabeleceu uma recompensa. O Senhor estabeleceu um prêmio. Cristo, como nossa coroa da justiça, é a recompensa que nos aguarda. Amém. Mas nós, pela misericórdia do Senhor, temos sido expostos a esse falar, né, que às vezes nós não nos damos conta dessa riqueza que nós temos, de distinguir a salvação da recompensa. Sim, eu sou salvo, mas se eu vou completar essa corrida, se eu vou ganhar a coroa, como Paulo falou, desde agora me está reservada a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Oh, essa visão, se você tem, você é privilegiado. Você sabe que você tem algo para conquistar. Você não está contente com a sua salvação. A sua salvação já está garantida, mas a nossa recompensa não tem garantia. Isso depende de como nós caminhamos essa jornada. E como nós terminamos essa jornada. É isso que conta. Assim como o apóstolo Paulo, todos os cristãos devem correr a corrida para ganhar o prêmio. Não a salvação comum. Nós não estamos correndo para ser salvos. Nós já fomos salvos. Mas um prêmio num sentido especial. Tá certo? Eu me lembro que quando eu distingui pela primeira vez, e graças ao Senhor faz muito tempo, aí sim faz tempo. Né? Essa é uma das vantagens de ser velho também, certo? Faz muito tempo, pela misericórdia do Senhor, que eu distingui. Eu falei, opa, salvação é salvação, recompensa é recompensa. É por isso que existem os vencedores. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, irmãos, eu fiquei como se ficasse fora de si mesmo. Eu falei, mas o que é isso, meu Deus? Né? Eu tinha um passado, toda a vida ouvindo e etc, etc, mas nunca eu havia ouvido falar a respeito de que existe uma recompensa e que é diferente da salvação. Nós somos realmente muito privilegiados. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, que tem grande recompensa. E aqui esses versículos que falam aqui, Hebreus, 1 Coríntios, tudo, fala sobre essa questão de correr essa corrida, certo? Correr essa corrida. Precisamos correr a corrida com perseverança, suportando a oposição com perseverança. Os ventos, eles são contrários. E na nossa vida, se você não tem vento contrário, você precisa questionar diante do Senhor se você está na corrida.
Se eu estou andando a favor do vento, tem alguma coisa que está errada. Porque isso não é normal. O normal é que nós estamos aqui, o império das trevas está também trabalhando 24/7. As sutilezas, né? Os ardis do inimigo estão aí também, irmãos. 24/7. Não tem. É você bobear 1 segundo. Pronto. Tchau. Né? Então a luta, nós temos que correr e com perseverança suportando a oposição. Porque existe oposição. Nada contribui para você caminhar essa corrida. Nada contribui. Às vezes, os seus filhos são um embaraço, às vezes, o seu marido te atrapalha, às vezes, eu farei marido primeiro, certo? Às vezes, a sua esposa te atrapalha, e são empecilhos. São ou não são empecilhos? Que estão lutando contra você. E você precisa discernir que você não está lutando contra carne e sangue. O problema não é a sua esposa. O problema é você que não se dobra para o Senhor. Onde você vai, o seu problema vai lá. Por quê? Porque você é o problema. Certo? Não tem como você sair e deixar o problema. Porque você é o problema. Onde você vai, o problema está lá. Como diz o irmão, seja você mesmo, até o dia que você se tornar algo diferente. Até o dia que o Senhor tiver misericórdia, chegar em você, te chacoalhar, falar, escuta quando vai cair a ficha? Certo? Às vezes o Senhor faz isso conosco. Enquanto isso não acontece, não tem nada. O único que coopera conosco é essa nuvem de testemunhas que está torcendo por nós, e o Senhor que almeja que nós alcancemos a outra margem. Corremos a corrida cristã olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E aqui então entra um assunto que está relacionado a correr essa corrida. É a fé. Jesus é o autor da fé, o originador, o inaugurador, a origem e a causa da fé. Antes eu achava que eu tinha fé, certo? Até que um dia eu fui iluminado. Eu passei a entender Efésios 2 da maneira correta. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu achava? Que era a salvação, que era dom de Deus, não a fé. Um dia eu ganhei luz naquele versículo. Mas aqui está falando da fé. Né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que significa, irmãos? Que a fé que você tem não é sua. Foi o Senhor que deu para você. O Senhor gerou em você uma capacidade para apreciá-lo. A fé dos crentes não é, na verdade, sua própria fé, mas Cristo que entra neles para ser a sua fé. Essa fé, como Pedro fala, é a fé igualmente preciosa. Então essa fé, no quesito qualidade, ela é a mesma que foi atribuída para cada um de nós. O Senhor é justo, mas a quantidade que eu tenho dessa fé depende da minha reação a tudo aquilo que o Senhor tem falado. A minha capacidade, ou aquilo que o Senhor gera em mim. Se o Senhor não gerar em mim essa capacidade, eu não consigo. Aqui o item B fala, crer é apreciar Cristo como uma reação à sua atração. Nós temos que enxergar esse aspecto do Senhor. Se eu colocar aqui nessa mesa uma batata doce de 2 quilos, batata doce, que todo mundo sabe o que é, e colocar aqui do lado uma pedra de diamante do tamanho desse copo aqui, eu pergunto para os irmãos vão prestar atenção no diamante ou na batata doce?
Quem vai olhar para a batata doce aqui? Você vai olhar para a batata doce, Arnão? Ó Senhor, abre os olhos do moço. O fato de nós prestarmos atenção para o diamante não é porque nós somos o cara. Eu sou alguém com uma inteligência fora da curva e eu consigo distinguir que aqui tem um diamante. Não. O atributo do diamante chama a minha atenção. De tal forma que por mais que eu possa até estar com fome, eu deixo a batata doce do lado. Tá certo? Ela é boa para outra ocasião. Mas nessa comparação aqui, esse é o Senhor. O Senhor, Ele é precioso. O Senhor é atraente. Irmãos, nós cantamos esse hino, tá certo? 437. O Senhor nos atrai. O Senhor nos atrai. Então, essa questão é um atributo dele. Ele, conforme diz essa linha aqui, crer é apreciar Cristo como uma reação à sua atração. Eu vejo aquele diamante e aquilo me atrai. Aquilo me atrai. E aquilo gera em mim uma capacidade de apreciação. Isso é fé. Isso é fé. Precisamos olhar firmemente para Jesus com toda atenção, desviando os olhos de tudo ou mais. Desviando os olhos de tudo ou mais. Olhar só para o Senhor. Poxa, quanto mais nós olhamos para o Senhor, quanto mais Ele nos atrai, mais nós nos desligamos das coisas que são da terra. Mais eu penso nas coisas que são lá de cima. Não adianta você conhecer doutrina. Você precisa tocar nesse Senhor. Ele precisa ser atraente para nós. Nessa corrida, então o Senhor, Ele nos dá a fé, que é um requisito indispensável para nós corrermos essa corrida. Nós precisamos dessa fé. Precisamos olhar firmemente para Jesus, com toda atenção, desviando os olhos de tudo o mais. Um dos versículos que está citado aqui é Cantares 1:4, e a tradução aqui, infelizmente, não é a melhor. A melhor tradução para esse versículo, segundo o meu conhecimento, é a tradução brasileira. Tradução brasileira. Ela fala assim, atrai-me tu. O verbo aqui é atrai-me, não é leva-me tu. Né? A única, pode ser que tenha outra, mas eu não descobri ainda. Tradução brasileira, ela fala, atrai-me tu. O Senhor é aquele que nos atrai. Quando Ele nos atrai, nós tiramos o nosso olhar de todas as outras coisas. Nós podemos ver a preciosidade desse Senhor. E por isso, como Paulo fala, por causa dele eu larguei de todas as coisas. Abandonei de todas as coisas. Por quê? Porque viu que o Senhor é precioso. Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso é muito doce, não é, irmãos? O Senhor para nós tem que ser essa pessoa atraente. Quando olhamos firmemente para Jesus, Ele, como o Espírito que dá vida, transfunde-se em nós com o seu elemento de fé. Amém. O Senhor, Ele mesmo dispensa para nós essa capacidade de crer. Ele, como a fé, é depositado em nós. Puxa, o Senhor espera que nós corramos essa corrida e um dos quesitos indispensáveis é a fé e Ele nos dá essa fé. Ele se dispensa para nós, gerando essa fé. Fé é uma capacidade de substantificação, a capacidade pela qual substantificamos, damos substância às coisas invisíveis ou que se esperam. Tá certo? Os nossos sentidos físicos, né? Visão, eu tenho os olhos, e assim por diante. Eu não vou discutir aqui os
os nossos sentidos físicos, mas nós temos um sentido espiritual, que é essa capacidade de crer no Senhor. E isso está no nosso espírito. Fé está... devemos exercitar o nosso espírito de fé, nosso espírito mesclado, para crer e falar as coisas que experimentamos do Senhor. Para crer e falar. Aqui, 2 Coríntios 4,13, está citando o Salmo 116, se eu não estiver enganado. Eu fiquei de ver e não vi, mas não importa. Aqui fala, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, segundo o que está escrito, crê, por isso falei. Irmãos, eu estou falando aqui porque eu creio. Não necessariamente porque eu já tive experiência disso. Quer eu tenha tido experiência, quer não tenha tido experiência, não aceite essa mentira do inimigo. A palavra está lá, você crê. E pelo fato de nós crermos, nós falamos. Não é maravilhoso isso? O Senhor nos autoriza a falar, porque eu tenho fé. O inimigo vai falar. Quem é? Você pode falar isso, mas você não tem experiência disso? Não, não tenho mesmo. Mas eu creio nisso. 2 Coríntios 4,13, você pode falar para o inimigo, crê, por isso falei. A sua palavra tem muito poder. É pela palavra do Senhor que todas as coisas são feitas. E por extensão, toda a obra que o Senhor faz aqui, Ele também fala, Ele faz através do seu falar. Como é que Ele fala? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós agora nos últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constitui o herdeiro sobre todas as coisas e também fez o universo e vai embora, tá certo? Hebreus. Hoje, nós somos a continuação de Cristo na terra. Nós somos a manifestação de Deus na carne. Nós somos os muitos irmãos do Senhor. Como tais, nós somos homens-deus. Irmãos, a palavra que nós falamos tem muito poder. Você precisa crer nisso. Nós cremos e falamos. Fé está no nosso espírito, que está mesclado com o Espírito Santo. Você precisa crer nisso, que o seu espírito está mesclado com o Espírito Santo. Ele não é apenas um órgão que está lá, que Deus fez, porque um dia Ele achou que você ia precisar. Não. Esse órgão maravilhoso, ele está mesclado com o Espírito Santo. Eu nem me dou conta disso. Eu não consigo avaliar isso ainda. Tá certo? Como que isso pode acontecer? Não atentamos, olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Essa é a nossa luta. A obra de Satanás é te tirar das coisas invisíveis para as coisas visíveis. A restauração do Senhor está aqui para nos tirar das coisas visíveis e nos levar para as coisas invisíveis. É lá que acontecem as coisas. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, por isso que eu falo para os irmãos, precisa ler a Bíblia, irmãos. Certo? Precisa ler. Eu estava lendo, eu não vou abrir agora, porque já são 7h30. Eu estava lendo a Bíblia, depois vocês leiam. Hebreus 4:12 e Deuteronômio 4:12 e 4:15. É impressionante o que Moisés fala para os filhos de Israel. Ele fala duas... Deixa eu abrir lá, vai. Eu não resisto. Deuteronômio, obrigado, irmão. Deuteronômio 4:12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Não é curioso? Que a primeira coisa que alguém, quando larga do Senhor, ele faz um bezerro de ouro. Um negócio visível. Se eu não ver, se eu não colocar a mão no lado dele, eu não creio. É isso que Satanás faz. A obra dele, para anular a fé,
que ela está baseada nas coisas invisíveis. Está baseada numa esfera divina e mística. Não está baseada em nada que é visível. Satanás, ele sabe o que faz. E ele coloca as coisas visíveis. Olha o versículo 15. Guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe. Tá bom? Então, desde o Antigo Testamento, já tem uma citação, que nós andamos não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque nós andamos o quê? Por fé e não pelo que vemos, ou não por vista. Eu acho esse versículo muito rico. E um dia eu estava lendo, e eu falei, poxa, eu parei aqui e falei, mas que coisa, né? Que coisa. Eu já li algumas vezes, mas aquele dia eu parei nesses versículos aqui, é impressionante. A vida cristã é uma vida de coisas invisíveis. A degradação da igreja é a degradação das coisas invisíveis para as visíveis. Irmãos, eu vou ler de novo essa frase. A degradação da igreja é a degradação das coisas invisíveis para as visíveis. A restauração do Senhor visa restaurar a sua igreja das coisas invisíveis, das coisas visíveis para as invisíveis. Aleluia! Tudo, irmãos, que nós estamos fazendo, o que está acontecendo nessa reunião aqui, não tem nada visível. Nada. O ambiente espiritual que está estabelecido aqui, você não consegue ver. Mas nós estamos nessa esfera. É nessa esfera divina e mística que as coisas acontecem. E para isso eu tenho que exercitar o meu espírito de fé. Se eu não exercitar esse espírito de fé, eu não tenho como correr essa corrida. Não tenho como correr. O inimigo de Deus, ele usa as coisas visíveis para substituir as invisíveis. Guarde isso, irmãos. Satanás nunca vai vir fazer uma tentação com você, com uma elucubração tal, que você não veja nada. Não, ele vai te atrair com alguma coisa visível, ele vai chamar sua atenção. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que o Senhor possa cada vez mais, né, nos tirar da esfera das coisas visíveis e vivermos, né, pela esfera das coisas invisíveis. É lá que essas coisas acontecem. Jesus é o consumador da fé, o finalizador e completador da fé. Essa jornada, irmãos, não é a nossa força que completa essa jornada, mas é o próprio Senhor. Ele mesmo é essa jornada. Ele é precioso para nós. Ele é o Senhor que nos ama e a quem amamos. É essa pessoa que faz com que nós olhemos firmemente para Ele e não olhando para nada que está ao nosso olhar, ao nosso redor. Como o completador da fé, o Senhor Jesus continuamente infunde-se a nós como o elemento e a capacidade de crer. O item B, irmãos, leiam o item B. Quando olhamos firmemente para Ele, Ele ministra o céu, vida e nos fortalece, transfundindo e infundindo tudo o que Ele é, para sermos capazes de correr a corrida celestial e viver a vida celestial na terra. Aleluia! Viver a vida celestial na terra. Não é no terceiro céu. Um dia nós vamos para lá. Esperamos, tá certo? Um dia. Mas hoje, nós vivemos aqui a nossa vida celestial aqui na terra. É possível ou não, Walter? Sim. Aleluia! Irmãos, é possível nós vivermos uma vida celestial aqui na terra. Não aceite nenhuma mentira de Satanás. Ao olharmos firme e continuamente para Ele, Ele terminará e completará a fé que precisamos para correr a corrida celestial. Então, olhando para Ele,
Ele vai suprir, né? Não tenha dúvida disso, você não tem fé, certo? Ele que te dá fé. E Ele que é aquele que nos aperfeiçoa. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador. A outra versão fala aperfeiçoador da nossa fé. É o Senhor que faz isso tudo em nós. Agora eu preciso andar aqui. Precisamos ser encorajados e advertidos. Eu espero que nós estejamos precisando muito mais de encorajamento do que de advertência. Mas essa palavra serve às duas. Encorajados e advertidos pelo tipo dos filhos de Israel, cuja jornada rumo à boa terra tipifica a corrida cristã rumo à nossa boa terra, o Cristo todo inclusivo. A história de Israel, ela é muito rica em detalhes, tá certo? E ela retrata a nossa situação. 1 Coríntios capítulo 10 fala exaustivamente disso. Nós não temos tempo. Mas Paulo fala, lembra os irmãos de Corinto, o que aconteceu, vai falando, e no fim ele fala essas coisas, essas 11. Ora, essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Então, irmãos, a história dos filhos de Israel começa no Egito. Nós todos estávamos no mundo, né? Um dia, os israelitas comeram o bezerro, né? que foi sacrificado por eles, né? o cordeiro, né? Os irmãos conhecem a história. Aquilo representa a salvação deles. Infelizmente, irmãos, tem muitos amados irmãos que estão parados nessa questão de ter sido salvo. Ele foi salvo? Foi. Foi redimido pelo sangue? Foi. Saiu do Egito? Não. Provou libertação? Não. Muitos ainda estão arrastando todo aquele fardo do velho homem, arrastando, né? Como disse o Martinho Lutero, né? Romanos 6,6 fala que o nosso homem foi crucificado, mas ele fala, mas esse velho homem, ele insiste em sair do túmulo, e eu de vez em quando eu tenho que arrastar ele. Né? Irmãos, quantos que estão... Sabe o que eu estou falando isso, irmãos? Porque demorou um pouco para eu perceber a diferença entre salvação e libertação. Salvação, você está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o Senhor te libertar de algo que te trava, de algo que te joga um peso nas costas, te libertar, eu não vou adjetivar nada aqui, vocês sabem do que eu estou falando, certo? O Senhor quer nos libertar. A Bíblia fala assim, isso é João, né? João 8,32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, lá não fala se ele salvar. Quem nos liberta é o Cristo. Eu preciso ser liberto das coisas que me prendem. Os israelitas tinham que ser libertos do Egito, atravessar o Mar Vermelho, peregrinar naquela terra lá por 40 anos de tanta murmuração, mas no fim, com exceção de Caleb e Josué, daquela geração que saiu do Egito, com exceção de Caleb e Josué, os que tinham mais de 20 anos, todos, leiam 1 Coríntios 10, todos eles prostraram no deserto. Então, irmãos, nós não estamos aqui para morrer no deserto da nossa alma, certo? Ser cativados pelos desejos da nossa alma. Nós estamos aqui para entrar na boa terra. Nós estamos aqui para expulsar as tribos pagãs e herdar esse Cristo todo inclusivo. Essa é a nossa semelhança com os filhos de Israel. Louvado seja o Senhor. Fomos redimidos por Cristo, libertados da escravidão de Satanás e levados à revelação da economia de Deus. É ou não é, irmãos? É. Ainda assim, podemos falhar
em alcançar a meta do chamamento de Deus, que é entrar na posse da boa terra. Ó Senhor Jesus, que é entrar na posse da boa terra. Quem que é a boa terra? Cristo. E desfrutar as suas riquezas insondáveis. Para participarmos, eu estou lendo errado aqui. Ainda assim podemos falhar em alcançar a meta do chamamento de Deus, que é entrar na posse da boa terra, Cristo, e desfrutar suas riquezas para o reino de Deus, para sermos a sua expressão nesta era e ser a sua expressão nesta era. E participarmos do desfrute pleno de Cristo na era do reino. Isso aqui, irmãos, é uma questão de nós vivermos a vida normal da igreja. Correr essa corrida, você tem que correr essa corrida experimentando diariamente a salvação orgânica. Não é a salvação judicial, que você é salvo segundo a justiça de Deus, mas a salvação orgânica, na qual nós somos salvos pela vida de Deus. Essa vida de Deus que nos regenera, que nos transforma, que nos renova, que nos conforma e que nos glorificará. Amém. Essa é a salvação. Salvação orgânica. Viver a vida normal da igreja ajuda muito você caminhar correr essa corrida. Se você está marginalizado, está marginal na vida da igreja, procure se envolver com a igreja. Procure se envolver com os santos. Procure se envolver com as reuniões. Procure de alguma forma ser ativo. Isso vai fazer com que você corra essa corrida triunfantemente. A última parte da jornada ordenada por Deus para cada um de nós é a parte mais difícil. Agora eu vou parar de ler e vou compartilhar sobre... Vou tentar resumir em 10 minutos. Senão daqui a pouco eu vou ultrapassar até o Márcio aqui. E olha que não é fácil, hein? 52 minutos já falei. Mas esse quadro que está escrito em Marcos capítulo 6, fala sobre a última parte da jornada. É uma palavra de encorajamento. Eu tenho muito sentimento com esse trecho e não vai ser hoje que eu vou esgotar o meu sentimento. Mas, irmãos, o irmão Watmani, ele compartilha esse assunto no volume 10, está na coletânea de Watmani, infelizmente, isso não tem em português, certo? Mas está lá escrito a última parte da jornada. Watmani, ele tinha 29 anos quando compartilhou essa mensagem. 29 anos. E ele fez uma parábola entre as três passagens de Marcos, capítulo 6, né? Ele fala sobre os versículos de Marcos 6, 30 a 44, mostra o Senhor multiplicando os pães. E a questão do Senhor se tornar o pão tipifica a morte dele e a ressurreição dele. Aí, nesse foco de 45 a 52, que é quando o Senhor compele os discípulos para passar para outra margem do mar, né? Na verdade, ele estava tinha duas cidades chamadas Betsaida. Uma estava a oeste de Cafarnaum, a outra a noroeste de Cafarnaum, e essa outra Betsaida era a sudoeste de Cafarnaum. E ele mandou, segundo o irmão Lee compartilha, os discípulos irem para a outra Betsaida. É lá que ele ia encontrar com eles. Bom, o Senhor fez isso. Ele acabou de multiplicar os pães, manda os discípulos para atravessar para o outro lado e ele sobe ao monte. O que o irmão compartilha? Que o Senhor subir ao monte significa a ascensão do Senhor para o seu ministério celestial, onde ele está intercedendo por nós. Então o quadro é esse. O Senhor multiplica os pães, depois ele é ascenso, e a terceira parábola é quando ele chega do outro lado do mar, ou seja, o Senhor entra no barco, ele vem para estabelecer o seu reino, onde existe cura de muitos, que é tipificada pela vinda do reino. Nessa
o foco dessa mensagem está na segunda parte, que é nós atravessarmos para o outro lado. Nós estamos nessa jornada que o Senhor designou para nós. Nós estamos remando contra as dificuldades. Não existe nada nessa jornada que te ajude a você remar. O vento é contra. Se você não tem vento contrário, né, às vezes você desiste. Desistir é a coisa mais fácil. Você para de remar. Para de remar, o que acontece? Você começa a andar à deriva. Você começa a andar à deriva. Então, irmãos, nós não estamos aqui para andar à deriva. Nós estamos aqui para cumprir essa jornada que o Senhor designou para nós. Nós estamos remando. Debaixo da misericórdia do Senhor, tem alguns aqui que já estão há 50 anos remando. Irmãos, não é hora de nós desanimarmos. Não é hora de nós pararmos de remar. O versículo desse contexto de Marcos, lá fala, ao anoitecer, você acha que as coisas vão melhorar? Não, nós estamos em trevas. Romanos 13:12, vai alta a noite. Não tem luz no fim do túnel, não. A coisa está cada vez pior. Está cada vez pior. Então, esse Senhor tem uma coisa, e nós estamos aqui remando. Remando. Mas tem uma coisa, irmãos. Olha que o versículo 48. O Senhor está no monte, e aqui fala assim, e vendo-os. O Senhor está vendo cada um de nós. Vendo-os atormentados a remar, pois o vento lhes era contrário. Ventos contrários, desânimos, frustrações, decepções, todas essas coisas acontecem conosco? Acontece, irmãos, mas nós remamos tanto, não é hora de você parar de remar. O nosso Senhor está vindo e logo Ele vai entrar no barco, a bonança vai se estabelecer e nós vamos chegar do outro lado. Que o Senhor nos encoraje, a nós andarmos nesta jornada, caminharmos nessa jornada triunfantemente. O Senhor está vendo de lá de cima, Ele está vendo cada um de nós. Creia nisso, irmãos. O Senhor está vendo cada passo que nós estamos dando aqui. E Ele está chegando perto do barco. Logo Ele vai chegar, nós vamos chegar na outra margem. Louvado seja o Senhor.